Pode falar? Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor. Mais uma sexta-feira, né? Mais um final de semana. Mais um dia com Jesus. Louva a Deus por este dia. Ele nos sustentou, nos guardou, nos fortaleceu, encheu a nossa vida de alegria, encheu a nossa vida de prazer na presença dele. Todas as manhãs ele nos visita, todas as manhãs ele nos sustenta e todos os dias ele tem nos guardado. Eu louvo a Deus por isso. Esse Deus é simplesmente maravilhoso. Sejam todos muito bem-vindos. Todos vocês, todos os irmãos, irmãs, todos os amigos, todos aqueles que estão ligados aí nesta live. Sejam muito bem-vindos. Vamos orar para nós iniciarmos? Pai querido, eu quero te louvar por este dia. Quero te louvar, Pai, porque Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus grandioso, que nos sustenta, que nos guarda, que nos protege, que nos sustenta com a sua boa e poderosa mão. Obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor é o nosso Deus e nós podemos receber de Ti o amor e a sua graça. Obrigada, Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, que está lá do outro lado da tela. Obrigada por suas famílias. Obrigada, Deus, pela graça maravilhosa que tem sobre a vida de cada um deles. Obrigada, Deus. A palavra deste início é gratidão, porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda a honra e de toda a adoração e da nossa gratidão. Obrigada, meu Pai, em nome de Jesus. Eu gostaria de ler com vocês o Salmo 100. Eu deixei marcado aqui, mas já desmarquei. O Salmo 100 é um salmo conhecido, bem conhecido, para a gente começar esta nossa live. Salmo 100. E o Salmo 100 diz assim. Você já achou? Já? Então vamos lá. Aclame ao Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. E deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno, e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Eu gosto muito dessa fala de Deus neste salmo. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Eu não sei você, mas eu tenho uma alegria tão grande de saber que eu faço parte desta família de Deus, que eu faço parte deste rebanho, né? Que Ele, em Jesus Cristo, me fez parte deste rebanho. Não existe coisa melhor, não existe nada que pague fazer parte deste rebanho. Não existe nada que possa se comparar com a alegria de fazer parte deste rebanho. E é por isso que eu valorizo a palavra do Senhor, eu valorizo a casa do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que eu faço parte do rebanho da casa do Senhor, da família do Senhor. E isso não tem preço, não é verdade? Isso não tem preço, isso é muito, muito gostoso a gente saber. Eu gostaria agora de nós estarmos fazendo aquelas orações que a partir dos 12 dias de clamor para 12 meses de bênção, nós começamos a fazer, que é pelas famílias, pela igreja,
pelo Brasil e pelo mundo, né? Nós não podemos deixar de interceder. Eu e você, nós não podemos deixar de orar. A Bíblia fala pra gente orar sem cessar. A Bíblia fala que Deus procura pessoas que estejam na brecha para que Ele não destrua homens, mulheres, países. Então, eu e você, nós precisamos buscar ao Senhor, interceder. E interceder, gente, é sempre orar pelo outro, pela dor do outro, pela dificuldade do outro, pelo problema do outro. Interceder. Esta é uma das tarefas da igreja, né? Essa é uma das missões da igreja, que é interceder. Vamos interceder pela família, pela igreja, pelo Brasil e pelo mundo? Aí onde você está, feche os seus olhos e interceda. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar as famílias agora nas tuas mãos. Sabendo, Deus, que só nas tuas mãos as famílias prosperam. Só nas tuas mãos as famílias, elas podem ser bênção. Só nas tuas mãos, Senhor, as famílias se relacionam de forma saudável. Pai, só nas tuas mãos há respeito entre família. Pai, Deus, então, em nome de Jesus, nós colocamos no altar do Senhor as famílias. Colocamos, Senhor, as nossas famílias. Colocamos, Senhor, as famílias da igreja. Colocamos, Pai, as famílias da nossa nação, as famílias da terra. Colocamos, Senhor, essas famílias diante de Ti, Pai amado. Queremos repreender toda ação demoníaca, toda ação contrária à Sua vontade sobre as famílias, Senhor. Queremos pedir, Pai amado, que cada integrante da família possa cumprir o seu papel para que a família vá bem, Senhor. Em nome de Jesus, que os planos do Senhor para a minha família, para a família, Senhor, dos meus irmãos, para as famílias da igreja, para as famílias deste país, Senhor. Oh Deus, queremos que a tua mão seja sobre esses planos e que se cumpram, Pai, em nome de Jesus. Colocamos, Senhor, as igrejas nas tuas mãos. Colocamos a nossa igreja, a igreja de Poá nas tuas mãos. Colocamos, Senhor, a nossa liderança nas tuas mãos. Pastor Antônio, irmã Idalina, Senhor, os pastores das congregações e todas as lideranças, os pastores auxiliares, Senhor. Pai, queremos pedir que a tua mão seja sobre eles, Senhor. Estendemos também a nossa oração a todas as igrejas desta cidade, aos pastores, às suas famílias, aos obreiros das igrejas da nossa cidade. Pai, que a sua mão alcance cada um na sua necessidade, na sua dificuldade, Senhor. Colocamos a igreja brasileira nas tuas mãos. Pai querido, queremos pedir que o Senhor visite a liderança da igreja brasileira. Queremos pedir, Deus, que estes homens, estas mulheres, Senhor, possam se voltar ao Senhor a cada manhã, possam buscar ao Senhor a cada manhã, para que o Senhor fale com eles e eles cumpram, Senhor, a sua vontade, Senhor, por meio da igreja do Senhor. Deus, em nome de Jesus, santifica a sua igreja, que possamos buscar a santidade do Senhor, que possamos buscar, Senhor, a sua vontade para cada um de nós como igreja do Senhor, Pai amado. Pai, em nome de Jesus, nos ajude como igreja brasileira a cumprir o nosso papel, a cumprir, Deus, a sua vontade, não somente na nossa cidade, não somente no nosso estado, não somente no nosso país, mas em toda a terra, Deus. Nos ajude, Senhor, nos ajude a cumprir o propósito do Senhor como igreja brasileira. Senhor, também queremos colocar nas tuas mãos a nossa nação.
Queremos pedir que a sua boa, poderosa mão alcance os nossos governantes, a começar de Brasília, o nosso presidente, os seus ministros, secretários, os nossos deputados federais, o STF, o STJ, Senhor, a Câmara Federal, Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos estes homens, essas mulheres nas tuas mãos, e nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, declarar paz, Senhor. Paz, Senhor, entre os poderes. Eu sei que só o Senhor pode fazer isso. Então, Pai, em nome de Jesus, toma essas pessoas nas tuas mãos, Senhor. Alcança os seus corações, alcança os nossos governantes, os nossos governos, os nossos prefeitos, nossos vereadores, os deputados estaduais. Senhor, alcance cada pessoa, Senhor, envolvida na política na nossa nação. Deus, que estes homens e que essas mulheres possam, Senhor, legislar, trabalhar, Senhor, a favor do povo, Senhor, com leis com o povo, o órfão, a viúva e o necessitado. Pai, em nome de Jesus, alcança a nossa nação, alcança, Pai, a nossa nação, alcança a nossa polícia, a partir da Polícia Federal, Pai, a Polícia Civil, a Polícia Militar, Deus, os bombeiros, nós colocamos nas tuas mãos, sabendo, Deus, que o Senhor é quem controla todas as coisas, Pai, então por isso nós colocamos nas tuas mãos. Pai, alcança a nossa nação, alcança nosso Brasil, a nossa economia, Pai, alcança a nossa economia. Deus, nós temos um agronegócio maravilhoso. Ajudar nessa situação tão difícil de pandemia. Nós pedimos que o Senhor continue a guardar o solo brasileiro, a guardar as pessoas que trabalham nesta área no nosso país, Senhor, e que realmente, Senhor, o agronegócio possa nos ajudar a alavancar, Senhor, a economia brasileira. Senhor, em nome de Jesus, sara a economia brasileira, o dinheiro brasileiro, repreende toda a corrupção da nossa nação, nós te pedimos. Senhor, também pedimos que o Senhor visite, Senhor, as nações da terra, os governantes da terra, Senhor, os povos da terra. Pedimos que o Senhor visite cada povo, cada língua, cada nação, Pai, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, visita a terra, visita as nações, Pai, em nome de Jesus. Pai querido, que essa pandemia, Senhor, o Senhor possa de alguma maneira fazer cessar com uma vacina ou de forma sobrenatural. Pai, tu tens em tuas mãos o poder para isto, Senhor. Visita as nações que estão sofrendo como a nossa, Senhor, com esta pandemia, Senhor. Mas acima de tudo, Senhor, o pior vírus é o vírus do pecado, da distância do Senhor. E nós te pedimos que o Senhor alcance os povos com a sua palavra, com Jesus Cristo, com o Salvador do mundo, que haja arrependimento e que esses povos possam se arrepender para que sejam salvos, Senhor. Nós te pedimos, visita, Senhor, em nome de Jesus. Deus, também queremos colocar nas tuas mãos os nossos irmãos que estão com problemas de saúde. Toma nas tuas mãos a nossa irmã Anacleta, Senhor, a irmã Lenide, Senhor. E se tem mais algum outro irmão que eu não me lembro, o Senhor conhece e o Senhor pode visitar, alcança cada um deles, Pai. Visita, ajuda-os na sua dificuldade, em nome de Jesus. Visita os hospitais, os leitos, Senhor, com Covid-19. Pai amado, tu és o Deus de todo o poder, de toda a autoridade. Eu sei que tu podes, Senhor, no piscar de olhos, resolver toda esta situação. E eu confio, Pai, naquilo que o Senhor pode fazer, porque o Senhor é Deus. Obrigada, Deus, por sempre nos ouvir. Obrigada, Deus, por sempre nos responder em tempo oportuno. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Deus, agora, no compartilhar a palavra do Senhor, eu te peço.
abençoe a nossa mente, o nosso coração, para que possamos compartilhar e entender a sua palavra. Me ajuda a entender a sua palavra. Ajuda os meus irmãos também, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá, vamos compartilhar a palavra do Senhor. Vamos compartilhar. Eu queria que você abrisse Apocalipse 2, de 1 ao 7. Apocalipse 2, de 1 ao 7. Eu vou confessar para vocês uma coisa. Eu, quando ouvia falar em Apocalipse, eu falava, nossa, quanta catástrofe, nossa, quanta coisa que vai acontecer. Aí eu comecei a ler Apocalipse. E eu ouvi uma série de estudos, acho que foi o pastor Antônio que deu esses estudos sobre o Apocalipse. E eu me interessei um pouquinho mais. Aí eu li o livro, né, de Apocalipse. E sabe o que eu achei legal? Que o livro de Apocalipse, ele é muito mais um livro de vitória, de grandeza e de poder de Deus, é lógico, do que qualquer outra coisa, né? E aí eu gostei muito, foi muito gratificante ler Apocalipse. E hoje eu quero compartilhar com vocês Apocalipse 2, do 1 ao 7, que diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candeeiros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida no paraíso de Deus. É muito legal essa carta, né? Vamos lá. Tô aqui na frente do computador para ficar mais fácil. João, o apóstolo, discípulo amado, aquele que deitava assim, Jesus, então, ele estava preso na ilha de Patmos, nos últimos dias da sua vida. Eram dias difíceis de perseguição, né, à igreja de Deus ali, naquele lugar. Ele teve uma visão, você pode ler Apocalipse 1, ali depois, e recebeu do próprio Jesus Cristo mensagens para 7 igrejas na Ásia, né? E ele fala que eram 7 estrelas, 7 líderes, né? 7 candeeiros, 7 igrejas. Para os 7 líderes, endereçada aos líderes e às igrejas. E o Apocalipse 2, do 1 ao 7, é a mensagem da carta destinada à igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade importante da sua época. E a igreja de Éfeso era uma igreja forte, apesar dos tempos difíceis, né? Na carta à igreja de Éfeso, Jesus destaca 4 pontos importantes que nós podemos aprender muito nos nossos dias. Ele tem um elogio para a igreja de Éfeso, ele tem uma crítica para a igreja de Éfeso, e ele tem uma instrução para a igreja de Éfeso, e ele tem uma promessa para a igreja de Éfeso. Vamos começar com o melhor, com o elogio. Ele fala assim: ao anjo da igreja de Éfeso escreva estas palavras, né? Aí a gente entende que em Apocalipse 2:1, ele está no meio da igreja e tem as lideranças da igreja nas 2 mãos, né? E essa é uma das coisas que
que me chamou a atenção, né? É uma afirmação poderosa. Era uma afirmação poderosa para aquele momento, mas é uma afirmação poderosa para hoje. Ele continua sendo Deus, ele continua sendo o Senhor da igreja, ele continua tendo os líderes, a igreja nas suas mãos. E uma coisa interessante, maravilhosa, ele não é alheio ao sofrimento da igreja, às dificuldades da igreja. Hoje a gente vê a igreja sofredora, como nesta geração ele continua sendo Deus, ele continua no meio da sua igreja, ele continua tendo o controle nas suas mãos. E aí ele continua falando para a igreja de Éfeso: eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Ele conhece e reconhece as obras, o trabalho intenso, a perseverança contra os falsos profetas. Reconhece que eles não desistiram, que a igreja de Éfeso não abriu mão da sã doutrina. Reconhece mais de uma vez, eles eram perseverantes e suportavam as provas por causa da fé. Eles foram firmes diante de um grupo, uma seita chamada Nicolaítas, que eram dominadores, né, do povo, assim. Era uma seita herege, idólatra, com práticas sexuais impuras. Então, essa igreja de Éfeso, ela tinha a prática da sã doutrina, ela era perseverante, fiel, trabalhava a favor do reino de forma intensa, não tolerou falsos profetas, nem homens maus. Então, um elogio de Jesus para ela, um reconhecimento de Jesus para essa igreja, né? E que Deus possa encontrar essas marcas em nosso coração. A prática da sã doutrina, que nós sejamos perseverantes, fiel e trabalhadores na obra do Senhor intensamente, né? Que não toleremos, né, falsos profetas e homens maus. Essa era a marca, era o elogio de Jesus a esta igreja. Ele reconheceu essas coisas na igreja, mas Jesus continua. Ele continua. Aí ele tinha uma crítica para a igreja de Éfeso. Cristo conhece e reconhece o melhor de nós. Ele valoriza, ele reconheceu isso na igreja de Éfeso e valorizou. Ele faz a mesma coisa comigo e com você, mas ele também conhece as nossas fraquezas. No versículo 4, ele diz assim: olha, contra você, porém, tenho isto, você abandonou seu primeiro amor. Eita, danou-se, né? Abandonou o primeiro amor, né? A igreja havia abandonado o primeiro amor. Mas como assim abandonado o primeiro amor? Eles passaram de uma fé ativa, de uma fé gostosa, de uma fé esfuziante, vigorosa, para uma fé mecânica e automática. Mais ou menos isso, para vocês entenderem. E eu também, porque eu tive que buscar isso, né? Eles foram fortes nas provações e contra as heresias, mas eles começaram a se adaptar a algumas coisinhas mínimas do seu tempo, algumas convenções do tempo, sabe? Igual a gente, isso não é tão grave, né? Não, isso dá. Mais ou menos isso, só para você entender. Então, esse tipo de comportamento trouxe um esfriamento na fé desses nossos irmãos. Eles estavam na igreja, eles continuavam trabalhando, eles continuavam fazendo, mas não com aquele ardor, com aquele vigor. Eles estavam no automático. Já ouviram falar do piloto automático? Então, mais ou menos assim. Então, se isso aconteceu com eles, meus irmãos, o que você acha? É lógico que pode acontecer comigo, é lógico que pode acontecer com você, né? Então, a gente precisa ver o que está acontecendo, né? Mas vamos continuar aqui. Quando nós nos esfriamos, percebe aí, a gente já não busca Deus como a gente buscava no começo, né? Uma vez eu ouvi o Odair falar, nosso irmão Odair, saudade dele,
né? A gente não sente mais saudade de Deus como no início. Então aí a gente não sente mais saudade de Deus, então a gente não ora com tanta intensidade. A gente já não lê a Bíblia com tanta frequência. A gente também não pratica jejuns como praticávamos antes. Também não nos juntamos com tanta frequência, não temos tanta alegria de nos juntar com os santos para congregar, né? Nós vivemos a vida cristã no automático e enfraquecemos quando nós nos distanciamos do primeiro amor. Isso pode acontecer comigo e pode acontecer com você. Embora estejamos na igreja e tenhamos os nossos valores, as virtudes que até o Jesus valorizou na igreja de Éfeso, e ele valoriza na nossa vida também, né? Mas às vezes nós estamos distante do nosso primeiro amor e precisa acertar. Jesus elogia, ele faz uma crítica, mas agora ele dá uma instrução no versículo 5. Olha que legal o versículo 5. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Vamos até isso, ó. Né? Agora ele vem e dá uma instrução. Gente, tem jeito. Vamos acertar. Vamos acertar para caminhar. É preciso, vamos ver onde nós caímos, onde nós erramos, onde esfriamos. E vamos voltar. Vamos voltar urgente. Mas é preciso de arrependimento. Né? O que foi que aconteceu? Qual a causa? Um pecado não confessado? Um pecado escondido? Um problema de relacionamento? Uma decepção? O que foi que aconteceu? Vamos acertar isso, né? Vamos acertar, vamos nos arrepender, vamos voltar ao primeiro amor, vamos mudar de vida. Vamos mudar a maneira de pensar, de agir, de viver. Não precisamos continuar assim. Vamos voltar ao primeiro amor. Porque aí ele continua, né? Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Então você precisa tomar cuidado, porque ele manda a gente se arrepender, mas se a gente não se arrepende, ele vem e tira a gente do lugarzinho da gente. Vai olhar mais direitinho lá. Não vou me deter nesse assunto. Vou caminhar mais para frente. O importante é que nós precisamos nos arrepender de ter deixado o primeiro amor. As primeiras coisas do nosso começo com Jesus, né? Então eu e você, nós precisamos nos arrepender, mudar de vida. Nós não precisamos continuar assim. O nosso Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, de toda misericórdia, de amor, nos diz, olha, arrependam-se, vão mudar, dá para mudar e vamos seguir em frente. Tem coisa boa aí, tem promessa. E aí vem o versículo 7. O versículo 7 diz assim, olha, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso. Gente, ao que vencer tem promessa. Ao que acatar a crítica. Jesus fez uma crítica à igreja de Éfeso e ele faz a nós também. Vocês deixaram o primeiro amor. Ao que se arrepender, eu e você podemos nos arrepender e retornar ao primeiro amor, ao que voltar ao primeiro amor, ao que permanecer firme, fiel, apesar das fragilidades. Tem promessa. Meu irmão, minha irmã, tem promessa. Ao que vencer, terá direito ao jardim. Você já pensou? A gente no jardim? Nós teremos direito à árvore da vida. Já pensou nisso? Que maravilha! Só os filhos de Deus terão este privilégio. Nós teremos
Nós temos a promessa de intimidade eterna com Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Meus irmãos, eu e você, nós não podemos perder tempo. Nós não podemos perder tempo. Nós precisamos, sim, nós precisamos acatar a crítica. Nós estamos distante, muitas vezes, dos propósitos de Deus para a nossa vida. Nos esquecemos do nosso primeiro amor. Jesus é a prioridade da nossa vida. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador da nossa vida, mas Ele é o Senhor da nossa vida. Ele nos quer próximos dEle. Ele nos quer em comunhão com Ele. Ele quer ser o Senhor da minha vida, para dirigir a minha vida. E se Ele dirige a minha vida, Ele é o meu primeiro amor. Ele quer que eu me arrependa e que eu viva uma vida de proximidade com Ele. Porque quando a gente vive uma vida de proximidade com Ele, a gente sabe quando a gente está distante do propósito de Deus, quando a gente está distante da vontade de Deus, quando a gente se distancia do primeiro amor, e aí a gente tem que voltar para Ele. Então nós precisamos aceitar as críticas que Deus muitas vezes traz a nós, como fez com a igreja de Éfeso. Nós precisamos nos arrepender, que é uma instrução de Deus, foi uma instrução de Jesus à igreja de Éfeso. Vamos nos arrepender, vamos voltar ao primeiro amor e vamos permanecer firmes, porque frágeis, irmãos e irmãs, nós seremos. Enquanto estivermos aqui, nós vamos estar numa luta constante entre a nossa natureza humana e o Espírito que agora habita em nós. Vamos ter sempre esta luta dentro de nós, esta fragilidade dentro de nós. Por isso que nós precisamos estar próximos deste amor do nosso Jesus. Por quê? Porque é Ele que nos preenche, é Ele que, pelo seu Espírito Santo, sempre vai estar nos ajudando nas nossas fragilidades, nas nossas dificuldades. É Ele. Porque nós estamos aqui e nós estamos sujeitos a essas fragilidades humanas e as coisas que vêm sobre as nossas vidas, né? Então, ao que vencer, terá direito ao jardim de Deus, a árvore da vida, intimidade eterna com o autor e consumador da nossa fé. Mas eu não quero ir sozinha. Eu não vou sozinha para lá. Que eu vou. Mas eu não vou sozinha. Sabe por quê? Porque eu quero que você vá comigo. Eu quero ir junto com vocês. Eu quero ir junto com a minha família. Eu quero ir junto com a minha mãe que precisa se converter. Eu quero ir junto com as minhas irmãs que precisam se converter. Então, nós precisamos levar um ao outro ao primeiro amor, todos os dias. Quando eu estiver distante, você, Miriam, vamos nos chegar ao primeiro amor. Quando você estiver distante, irmão, vamos chegar ao primeiro amor. E eu e você levar Jesus a outras pessoas, para que elas tenham Jesus como o Senhor de suas vidas, e para que tenham por Ele também amor e sigam a Jesus também. Então nós precisamos, eu preciso de você, você precisa de mim, e as pessoas ao nosso redor que não conhecem Jesus precisam conhecer Jesus. Por isso que nós estamos aqui, juntos, tomando uma bronca, porque eu tomei uma crítica, né? Vocês estão distantes, vão se arrepender, vamos voltar, né? Mas vocês têm uma promessa. Então essa promessa não é só para mim, essa promessa é para você, é para mim e é também para aqueles que nós vamos ganhar para Jesus. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, que Deus nos encha de graça, que Deus, com a sua bondade e misericórdia, nos alcance a cada manhã e que eu e você, nós tenhamos Jesus no lugar de honra.
Ele é sim verdadeiro amor de nossas vidas. Não podemos esquecer. Por amor ele se entregou. Por amor ele se entregou. Por amor ele ressuscitou. Por amor ele intercede por mim. Por amor ele intercede por você. Por amor ele voltará para buscar uma igreja que acata uma crítica, como a crítica de Éfeso, que se arrepende, que volta ao primeiro amor e que permanece firme, fiel, apesar da fragilidade, e que juntos como igreja, né, fortalecidos nele, possamos buscar outros para Jesus. É esta igreja que ele vem buscar. Eu e você. Que gostoso, não é? É uma alegria saber disso. Eu fico muito feliz de descobrir essas verdades maravilhosas na palavra de Deus. Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que possamos caminhar rumo à eternidade. Um ajudando o outro e buscando outros. Em nome de Jesus. Você pode orar? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo por essa sua palavra. Tu sabes que ela tem ardido no meu coração. Eu espero, Deus, que tenha falado ao coração dos teus filhos. Pai amado, obrigada. Obrigada porque o Senhor nos exorta, o Senhor nos confronta e o Senhor nos chama ao arrependimento. Obrigada por isso, Senhor. Mas obrigada também, Jesus, porque o Senhor tem reconhecido a nossa vida diante de Ti. Obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor, apesar de todas as nossas fragilidades, as nossas dificuldades, o Senhor, por causa da sua própria misericórdia, tem achado em nós algumas coisas boas. Pai amado, em nome de Jesus, intensifica essas coisas boas nas nossas vidas, Senhor. Acrescenta as que precisam ser acrescentadas. E nos ajude, Senhor, a olhar para o Senhor e caminhar, apesar das nossas fragilidades, sabendo que o Senhor nos ama e que o Senhor vai vir nos buscar. Pai, nos ajude a nos ajudarmos um ao outro, a nos encontrarmos contigo. E nos ajude, Senhor, a buscarmos outros para Ti. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Abençoe os meus irmãos e as minhas irmãs. Abençoe as nossas famílias que ainda não Te conhecem. Abençoe as pessoas que estão ao nosso lado, ao nosso redor, que nós temos tido contato. Nos ajude para que possamos ser, Pai amado, pessoas que transmitem a elas e que elas possam também Te conhecer e que elas possam também, Senhor, amar ao Senhor e tê-lo como um amor em suas vidas, Pai, e como Salvador. Deus, obrigada por esta noite. Obrigada pela sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria chamar o Carlos aqui agora para ele dar a bênção apostólica, né? Então, já que tem um pastor aqui, eu gostaria que você recebesse a bênção apostólica dele. Tá bom, irmãos? Deus abençoe. Beijo no coração de cada um. Que o amor de Deus Pai, a graça infinita do Deus Filho e as ajudas e consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Amém. Até domingo, na live das 10 horas. Quem puder e desejar estar na igreja, fiquem à vontade, né? E também à noite, às 19 horas. Tenho certeza que o Senhor também falará conosco, como tem falado todos esses dias. Que Deus nos abençoe. Boa noite, irmãos. Que Deus vos abençoe. A paz do Senhor Jesus.